Olá, pessoal. Olá, nossa aula de hoje é sobre Segunda Revolução Industrial. Então, para a gente entender um pouco sobre a Segunda Revolução Industrial, é necessário que a gente também entenda o que foi a Primeira Revolução Industrial. É necessário traçar um paralelo entre a Revolução Industrial, até porque a Revolução Industrial, de uma forma geral, ela vai se dividir em três fases. A Primeira Revolução Industrial, que vai ser do século XVIII ao século XIX. A segunda revolução industrial, caracterizada pelo século, que surgiu entre o século XIX ao século XX, e a terceira revolução industrial, do século XX aos dias atuais. Então, a primeira revolução industrial, de uma forma geral, ela surgiu no século XVIII e foi caracterizada pelo surgimento na Inglaterra. Era, na verdade, uma produção interna, onde todo o processo industrializado estava especificamente na Inglaterra. Não é à toa que a Inglaterra foi considerado o berço da industrialização. Foi onde surgiu as primeiras os primeiros instrumentos baseados na industrialização. Então, o que caracteriza basicamente essa primeira revolução industrial vai ser o surgimento da máquina a vapor. Já a segunda revolução industrial, que foi do século XIX ao século XX, vai ser marcada pela expansão da industrialização. Né? Porque enquanto na primeira nós tínhamos uma industrialização interna, voltada só para a Inglaterra, na segunda vai se expandir a produção, vai ser direcionada além da Inglaterra, nós vamos ter os Estados Unidos e a Alemanha, né? Que vai começar o seu processo de industrialização. E a diferença entre a primeira e a segunda revolução, também a gente pode colocar, é que na primeira existiu a máquina a vapor, né? Ela foi caracterizada pelo surgimento da máquina a vapor, enquanto na segunda revolução industrial ocorreu o aparecimento da eletricidade, né? A produção foi direcionada de uma forma mais ampla, né? Porque na primeira havia apenas uma produção familiar, né? Se direcionava à produção familiar. Já na segunda revolução industrial nós vamos ter uma produção em massa, né? A divisão, na verdade, do modo de produção e a especialização. A industrialização, de uma forma geral, ela vai ser caracterizada também pelo início da globalização no mundo e pela concorrência, levando muitos países a entrar em conflito, gerando mais tarde a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, esse processo de industrialização ele vai ser responsável pelo aparecimento da Primeira Guerra Mundial, caracterizado por essa concorrência exacerbada que vai se dar devido à produção em massa. Na primeira revolução industrial, como eu disse a vocês, ela vai ser caracterizada pelas sociedades familiares. Nós vamos ter a acumulação capitalista, o surgimento, na verdade, do capitalismo de uma forma mais primitiva, o uso da máquina a ferro, a máquina a vapor e o motor a vapor. E a principal consequência da Revolução Industrial, na verdade, as consequências da primeira Revolução Industrial vai ser o desemprego, das máquinas passam a substituir o homem, a divisão social, né, entre ricos e pobres, e a divisão de renda, onde alguns vão acumular demais e outros vão ficar sem nada. Já na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter como principal característica a expansão da produção, como eu falei, né? Ela vai ser caracterizada pelo aparecimento da eletricidade. Nós vamos ter as fontes de energia, como o carvão e o petróleo, de matéria-prima, como o ferro e o petróleo, e o maquinário vai ser direcionado, além da máquina a vapor, nós vamos ter o motor elétrico. As principais mudanças no capitalismo com a segunda revolução industrial vai ser a livre concorrência, ou seja, empresas pequenas e familiares vão passar a concorrer entre si. Na primeira revolução industrial, cada uma produzia para si próprio. Já na segunda revolução industrial, vai haver a concorrência entre empresas, cada uma que vai tentar ser melhor do que a outra. O que falei para vocês que mais tarde vai gerar uma concorrência exacerbada, levando a uma guerra mundial. Nós vamos ter os reinvestimentos de lucro, nós vamos ter o surgimento do capitalismo financeiro,
ou seja, vão aparecer bancos e, consequentemente, ações, o que vai permitir que outras empresas também possam concorrer. Há também como principal característica na segunda revolução industrial a concentração do capital. Surge aí, a partir daí, algumas empresas, como o trust, as holdings e o cártel. Vejamos a diferença de cada uma dessas empresas aqui. O que foi a trust? É a fusão, na verdade, entre empresas para controle total de uma mercadoria ou de um ramo na economia. Busca obter o controle total da produção, desde a fonte de matérias-primas até a distribuição das mercadorias. A trust, na verdade, é uma empresa que se caracteriza, na verdade, pelo controle total de uma determinada economia. É como se existisse a empresa matriz, né, a principal empresa, e outras empresas do mesmo ramo em outros países. Por exemplo, a Perdigão, que é um exemplo de trust, ela fica localizada nos Estados Unidos. Então, a Perdigão existe também no Brasil, existe na Inglaterra, só que quem controla toda essa produção é justamente a Perdigão localizada nos Estados Unidos, que é a sede. As outras, o que ela produz é enviada para a empresa sede que fica nos Estados Unidos. Então, isso é o que nós chamamos de trust. A gente tem como exemplo a Perdigão, a Sadia, a BRF, que são empresas que têm uma sede em um determinado país e essa sede controla todas as outras empresas que estão nos outros países. É a mesma empresa, só que quem tem todo o controle é uma única empresa, ou seja, a sua sede, né, localizada no seu país de origem. O holding é um agrupamento de grandes sociedades anônimas, empresa que abre seu capital e emitem ações negociadas nas bolsas de valores, né? Essas empresas aí, ela na verdade, ela é a junção de várias empresas, são várias empresas controlando as ações, ou seja, esse agrupamento, né, de empresas, elas abrem seu capital para que outras pessoas possam comprar determinadas ações, né, e passa a conduzir também o controle do poder. Nós temos, por exemplo, a P&G, né, nós temos a Gillette, a Oral-B, a Unilever, que são exemplos de holdings, né, onde possui inúmeros acionistas, pessoas também que controlam a empresa. Na Cártel, nós temos a associação não formal entre empresas do mesmo ramo de produção. As empresas mantêm sua autonomia. O objetivo é a dominação do mercado. Essas empresas, a Cártel, na verdade, ela representa as empresas que mantêm sua autonomia. Por exemplo, a Petrobras, né, ela é formada, está localizada em um país. Nós temos aí, além da Petrobras, as empresas fornecedoras de gasolina, né, e assim por diante. Então, a Petrobras é um exemplo de cártel, de empresa cártel. Basicamente, nós vamos ter algumas formas de socialismo que surgem durante a segunda revolução industrial. Nós temos a socialização, né? É uma forma de socialismo, a chamada socialização, onde os meios de produção pertencem coletivamente a todos os trabalhadores. E a planificação, onde o Estado que define o salário dos trabalhadores, quais bens serão produzidos e o valor. Então, existem essas duas formas de socialismo. Por exemplo, a socialização a gente pode ver na China, né? Um exemplo de país que é considerado país socialista e capitalista ao mesmo tempo. Os meios de produção pertencem coletivamente, né, a todos os trabalhadores, mas há uma relação com outros países. Já na planificação, o Estado tem um controle total de todas as empresas, certo? Não pode haver mudança de forma alguma de preço, tudo é controlado pelo Estado. As modalidades do capitalismo são duas. Nós temos a capital, que é o direito de propriedade e o acúmulo de dinheiro, visa diretamente o lucro. E o lucro, que é o rendimento que sua propriedade privada lhe oferece. Aqui, a segunda revolução industrial também vai ser caracterizada, como eu falei para vocês, pela divisão social. Nós vamos ter a burguesia, que são os donos que controla todo o processo de produção, né? Os donos das fábricas,
os chamados proprietários do capital, né, como os comerciantes, os industriais, os proprietários de terras, de imóveis, os possuidores de riqueza do meio de produção, ou seja, é a classe alta, em resumo. O proletariado, ele compõe a classe social dentro do capitalismo, ele representa os trabalhadores. A burguesia é a classe alta e o proletariado é a classe baixa, são as pessoas que trabalham para a burguesia. Certo, pessoal? Então é isso, né? Nossa aula de hoje foi sobre segunda revolução industrial. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse processo de revolução industrial. Na verdade, eu tentei traçar um paralelo entre a primeira e a segunda revolução industrial para vocês terem uma ideia maior, né? Mas, em resumo, a primeira revolução industrial ela é caracterizada pelo surgimento da máquina a vapor, né? Ela compõe, vai entre o século XVIII ao século XIX. A segunda revolução industrial surgiu entre o século XIX ao século XX e é caracterizada basicamente pelo surgimento da eletricidade e a expansão do modo de produção, consequentemente, para outros países, tá certo? Gerando desemprego, gerando a fome, né? A divisão social da sociedade, né? E, enfim, ela vai ser uma produção, vai ser uma divisão maior, né? Uma produção em massa maior, uma expansão da globalização no mundo. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão ter o material de apoio que vai estar lá no Google Institucional, no Classroom. Qualquer dúvida, vocês vão lá e ler o material. Beleza, pessoal? Até a próxima, gente.